jogar hoje pelo Brasileirão. O Sampaoli vai com mais uma escalação. E a gente foi até as ruas ouvir da galera. E aí, qual é o time ideal para eles? A gente veio até o Saara, no centro do Rio, para bater um papo sobre Jorge Sampaoli e Flamengo. Essa relação é complicada e o que não falta é assunto. Só que o principal que a gente veio para a resenha com a galera aqui hoje é a escalação. Qual deve ser o time titular do Flamengo? Sabe quantos jogos o Sampaoli tem no comando do Flamengo? 35. E são 35 escalações diferentes? Exatamente. Acho que os jogadores que estão oscilando muito. A culpa acho que não é do treinador. Eu confiava no seu trabalho, mas estou muito decepcionado. Também que você falou isso olhando pra mim, eu tô até achando que você tá falando é comigo. Tem que falar, fala com o Sampaoli ali, ó. Pô, Sampaoli, não dá, para de inventar, faz o básico. Entendeu? Feijão com arroz. E hoje à noite, contra o Atlético Paranaense, o Sampaoli vai pra 36ª escalação diferente. São 7 desfalques para o jogo em Cariacica. Ayrton Lucas e Bruno Henrique estão suspensos. Pulgar vai ser poupado porque jogou ontem à noite pelo Chile nas eliminatórias. Varela, Felipe Luiz, Arrascaeta e Luiz Araújo estão machucados. O provável Flamengo tem Matheus Cunha, um trio na zaga com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha, além da dupla Gabigol e Pedro. A gente resolveu facilitar a vida da galera nas ruas, então os desfalques também estão entre as opções para montar a escalação ideal. Para começar, os goleiros. Vai ser a técnica agora. A técnica é o quê? Como é que é seu nome? Júlia. Ih, minha xará, vambora! Aí sim, mano. 3 goleiros. Rossi, Santos e Matheus Cunha. Eu gostaria de ver o Rossi jogando. Goleiro de seleção argentina, darem oportunidade para ele. Agora os laterais e zagueiros. Mateuzinho? Eu acho ele mais jaçudo, moleque rápido. O seu time ideal é o Wesley na lateral direita. É o Wesley, é. Eu acho que o Sampaoli acertou aí, o Wesley tá muito bem. Eu apostaria no Wesley. Quem que você coloca? Então, Gabriel? coloca aí, ó, Léo Pereira, Fabrício Bruno na zaga pra não passar nada. Então eu vou ficar com o Davi Luiz e Léo Pereira. Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio? Ah, ele é o xerifão, né? Passa segurança pra nossa zaga. Tá com saudade de ver o Rodrigo Caio jogar? Saudade de 2019? Sim, saudade de 2019. Ayrton Lucas ou Felipe Luiz? Ayrton Lucas. Mais guerreiro, tem mais disposição que o Felipe Luiz. Muito bom o lateral. Nível seleção. Hora do meio de campo. Fico com o Thiago Maia. Eric Pulgar e o Alan. Escolhi o Eric Pulgar, para mim um excelente jogador. Arrascaeta não pode ficar de fora nunca. Pra mim é a alma e a mente do time também. Everton Ribeiro e Gerson. Vou de Gerson, Vapo, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Arrascaeta e Gerson. Colocaria esses dois aqui. E pra fechar, o ataque. Quando a gente precisa, quando a gente tá mal, quem que salva a gente? É o homem. Gabigol! Cara, eu colocaria o Pedro. Pedro. Gabigol no banco? Gabigol. Vou deixar o Gabigol no banco. Não tem jeito, pô, pra nem Gabigol, pô. Meu Deus do céu. Como é que volta de uma lesão assim? É o cara. Missão cumprida. O time ideal da galera é esse aí. A grande novidade tá no gol. O pessoal tá querendo ver o goleiro Rossi. E lá no ataque, o quarteto histórico. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol como titulares. Hoje à noite, pelo Brasileiro, o treinador vai ter trabalho com os desfalques. Pro domingo, dia do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Arrascaeta e Luiz Araújo dificilmente jogam. Mas quem diz que isso abala a confiança da torcida? Esquece, já ganhou, São Paulo tá mais pra lá do que pra cá. E o São Paulo vai continuar na fila sem Copa do Brasil, que o Mengão vai ser penta. São Paulo, por favor, o Flamengo precisa ganhar a Copa do Brasil. Por favor, pelo amor de Deus, não sei o que vai ser dessa torcida se não ganhar pelo menos a Copa do Brasil. Tem que ganhar. Tá, porque tinha aquela ideia, então, de jogarem os 3 juntos. Que foi do jogo treino que eles fizeram, Isso, né? mas aí, então, não é eventualmente, aí, em caso de necessidade, na final. Então, tá esclarecido aqui sem o Bruno Henrique, porque ele não pode sair do time, né? Não, acho que isso não é nenhuma questão. Parece que a impressão, o jogo de hoje pode ser muito importante em relação à final da Copa do Brasil, porque hoje jogam Gabriel e Pedro. Para a final deve ser Gabriel ou Pedro, né? Porque é o Bruno Henrique voltando. E aí talvez os dois que hoje serão titulares, né, contra o Atlético Paranaense, um dos dois joga no domingo, um dos dois vai ficar no banco no domingo também.
Então, talvez o São Paulo tenha... Certamente ele deve ter o time já bem desenhado na cabeça dele para domingo, mas hoje, quem se destacar, se um dos dois se destacar muito contra o Atlético Paranaense, ganha pontos para jogar domingo no Maracanã contra o São Paulo. O São Paulo não é muito aquele técnico, não é nada o técnico previsível, né? E não é previsível porque ele não quer ser, é porque é o jeito dele trabalhar mesmo. E ele faz assim, ele pensa no time adversário, ele pensa em alguém que acabou decepcionando lá no dia a dia dele, tudo, e vai mudando. Mas, para mim, tem uma outra coisa aí. O fato de agora não ter o Bruno Henrique, jogar os dois juntos, o Cícero já lembrou há quanto tempo não jogam juntos Gabigol e Pedro e tal. Não tem Arrascaeta. Eu não acredito, assim, seria muito legal se o Arrascaeta pudesse jogar. Mas isso nem domingo, né? Nem domingo. Não deve ter nem nesse domingo. Não, é exatamente para o domingo, para mim, não tem Arrascaeta. No elenco do Flamengo, um jogador mais perto da área, que talvez possa imitar um pouco a Arrascaeta, é o Gabigol. Mas o Gerson, mas esses jogadores estão ajudando muito na preparação das jogadas. O Gerson já foi até extrema pelo lado esquerdo. Para mim, talvez o São Paulo esteja pensando em uma função que o Gabigol já desempenhou, alimentando o Gerson para o final de semana. E aí poderia jogar o Pedro, por exemplo. Pedro e Bruno Henrique. Aí poderia... Com o Gabigol de Arrascaeta. Porque assim, a gente sempre fala que o Sampaoli não é um técnico previsível. Mas que também é difícil prever se ele está fazendo ensaios ou não. Mas a gente tem a informação. E a situação dele não é das mais confortáveis, né, Mari? Eu tô vendo um São Paulo, inclusive, fazendo coisas que ele antes não fazia. De ceder algumas convicções que ele tem, de tentar se adequar mais aos jogadores que ele tem, não os jogadores se adequarem ao que ele quer. Veremos se para domingo será o São Paulo que a gente já conhece ou o novo São Paulo para tentar ser campeão da Copa do Brasil. Porque a gente viu, como o Bruno lembrou, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol num jogo treino. Aí agora a gente projeta para domingo, você coloca aqui que pode ser talvez um ou outro. Sim. Mas aí não tem o Arrascaeta. Então podemos ver os três, mas em funções diferentes. O São Paulo gosta de fazer isso também. Como que ele vai organizar essa equipe para domingo? E até porque, de repente, o time de hoje está voando, mas isso também não quer dizer que ele vai repetir, não é, Cícero? A escalação para o jogo de domingo. Aí tudo vai mudar também, né, Cícero? Com certeza, Bruno, que ele não vai repetir a escalação, porque 2 jogadores vão voltar. O Bruno Henrique tem cadeira cativa hoje nesse ataque do Flamengo e o Ayrton Lucas, sem o Felipe Luiz, que está fora desse primeiro jogo contra o São Paulo, deve voltar o Ayrton Lucas, a não ser que ele resolva fazer um outro esquema tático, né? Mas a gente não sabe se ele vem com o São Paulo com 3 zagueiros ou com uma linha de 4, né? E 2 volantes. Agora, por exemplo, os 2 jogadores que estão se recuperando de lesões são muito importantes, um como titular e o outro vindo do banco, são Arrascaeta e Luiz Araújo. Eles estão sendo recuperados para o segundo jogo no Morumbi, em São Paulo, que vai decidir a Copa do Brasil. Mas eles estão colocando um ponto de interrogação, porque eles já voltaram a treinar com bola no campo. Claro que de forma leve, mas a gente sempre tem que ficar atento, porque pode ter uma reviravolta aí de última hora, um dos dois, ou os dois terem condições de pelo menos estarem no banco de reservas domingo, em caso de necessidade, entrar ali no final do jogo para jogar 15, 20 minutos, já que o Flamengo tem que construir uma vantagem no Maracanã para jogar no Caldeirão, na pressão do Morumbi, com um pouquinho mais de tranquilidade. Gabigol tem que ser titular nas finais? Gabigol, professor, tô vendo sua cara, você tá em dúvida. Não Mas tô, não. Você não vai ficar no muro não, amigo. Não. Gabigol tem que ser titular nas finais? Lembrou o Eugênio no início da semana, o Eugênio lembrou que no jogo contra o Botafogo, vitória categórica do Flamengo, primeira derrota do líder no tapetim, Sim. Gabigol ficou no banco. Isso, sem Arrasca também. E o Flamengo mordeu. E o Flamengo não deixou o Botafogo fazer o que fez pra cima de todo mundo. Ótimo. Gabigol tem que ser titular nas finais? Não. Senhor Eugênio Leão. Eugênio Leão, não. Celso Zelt. Eu vou te dar uma frase, você vai perceber que eu não vou ficar no muro. Não só nessa, como em toda e qualquer final. Tá bom pra você? Sim. Eu não entro em final sem o Gabigol. Porque eu só tenho a perder com isso. Se der errado, eu vou ter que ouvir. Mas ganhou do Botafogo. A gente só... Então, é bom não abusar. Ótimo, parabéns. Mas final é com o Gabigol. Se tem um cara desse, se não estiver rendendo, tira no meio do jogo.
A gente só se arrepende, meu caro Abel, na vida, a gente só se arrepende daquilo que a gente não tentou. Olha. Você não sabe que bicho ia dar. Você tá filósofo, hein? Pensei numa música aqui, mas não lembrei. E te mando mais uma do mestre Armando Nogueira. Deus castiga a quem o craque fustiga. Estão fustigando o Gabigol. Você deixou preocupada a nação tricolor agora, no Morumbi. E a nação tricolor sabe como o Gabigol foi importante num outro confronto São Paulo e Flamengo, que o São Paulo até jogou mais que o Flamengo, principalmente no jogo aqui, na outra Copa do Brasil, né? Ano passado. No ano passado. Daqui a pouco vamos falar de Arboleda, do tricolor do Morumbi. Mas continuamos com o nosso Sai do Muro, porque o Breler quer falar. Gabigol tem que ser titular nas finais? Então, vou citar outro sábio, catedrático, outro filósofo da bola, professor Celso Zelt, para dizer que Sampaoli não tem o direito de barrar Gabigol na final da Copa do Brasil. Mas dá ênfase, assim, não tem o direito... Não tem o direito de barrar o Gabigol na final da Copa do Brasil. Mas barrou contra o Botafogo, o Flamengo jogou muito. Mas tá bom, Gabigol, não abusa. Gabigol tem estrela, em final é o jogo que ele aparece. Então dá um jeito de encaixar o homem lá. Até agora temos uma unanimidade, mas estou ansioso para ouvir Eugênio Leal. Ele está até digitando, está vendo números ali. Ele deve estar vendo números do jogo contra o Botafogo. Diga, Eugênio. Eu estou procurando aqui uma referência. Um time que tirou sua estrela da final e foi campeão? Uma referência para embasar aqui meu posicionamento. Nelson Rodrigues diria que toda unanimidade é burra. Então não darei unanimidade. Eu acho que a gente tem que ter sempre visões diferentes e tal. Você vai tirar o Gabigol das finais? Não estou tirando o Gabigol. Estou respondendo à pergunta que está aqui embaixo. Tem que ser titular, não existe essa obrigação. Tem que jogar o jogador que naquele momento estiver melhor, que vai entregar mais para o time. E aí cabe ao técnico, Jorge Sampaoli, durante essa semana, observar quem está rendendo mais. Acho que o jogo de hoje é um bom termômetro. Imagino que ele jogue hoje. Ele e Gabigol. Mas eu discordo de você. Contra o Atlético. Eu discordo de você. O jogo de hoje não tem a pressão... Não tem nada do que vai ser o jogo de domingo. Mas é questão de, se ele entrar no jogo de hoje, se ele mostrar boa condição física, se ele mostrar apuro técnico, se ele correr pela equipe, não vai ser problema nenhum jogar 2 partidas numa semana vindo de uma data FIFA sem jogar. É ele entrar em campo e mostrar, levantar o dedo e falar assim, eu estou aqui, e essa vaga é minha. Usar o jogo de hoje, caso ele jogue hoje, para dizer que precisa, que é o dono da posição no domingo. Por quê? Porque no último jogo, já citado agora, sem ele o Flamengo jogou melhor. Esse é um ponto. O Flamengo jogou melhor. Um joguinho é parâmetro para você e toda a história ali. Não é um joguinho. Essa temporada tem visto um Gabigol abaixo do que ele pode jogar. É a pior temporada dele pelo Flamengo. Isso é indiscutível, mas... É um cara com estrela, estofo suficiente para dar a volta nesse momento. É a cara do Gabigol ter uma má fase durante a temporada e chegar numa final de Copa do Brasil e fazer gol do título. Foi decisivo contra o Atlético, na pior temporada dele, como você colocou aí. Fez gol contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, fez gol contra o Grêmio. Uma bela jogada com o Bruno Henrique. Lembrando 2019, lá na Arena do Grêmio. E vai fazer gol contra o São Paulo. Não sei se o Flamengo vai ser campeão, mas que o Gabigol vai fazer... A não ser que o Sampaoli faça o que o Eugênio está sugerindo aqui, de deixar o Gabigol fora. Não por acaso. Então temos um voto... Diga. Não por acaso o Gabigol bem, nos jogos que você citou, são os poucos jogos que o Eugênio pontuou do Flamengo bem. Flamengo bem tem Gabigol bem. E, olha, eu prefiro a pior fase do Gabigol do que a melhor fase de muita gente que eu já vi jogar com a camisa do meu time. A pior fase do Gabigol, você está falando que ele caiu de média de meio gol para 0,33. Tem gente aí que só joga e não faz nada. Você está falando de outros times, não podemos esquecer, aí eu falo pro lado do Eugênio, o Flamengo tem Bruno Henrique, tem Pedro, jogadores que podem corresponder também. Eu ia chegar lá, nesse momento do Flamengo hoje, dia 12, é isso? 12 de setembro de 2023, um jogador tem que jogar. Bruno Henrique.
É isso aí, galera. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão. Hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, né? Antes do jogo da final da Copa do Brasil, tem essa partida pelo Campeonato Brasileiro, que não deixa de ser importante. Por mais que o Botafogo tenha 12 pontos de vantagem em cima do Flamengo, o nosso Mengão não pode se dar ao luxo de perder essa oportunidade de diminuir a vantagem do Botafogo. Por mais que o time adversário ainda não tenha jogado no campeonato, mas o Flamengo tem que fazer sua parte, né, e torcer para que o Botafogo vá tropeçando e o nosso Mengão some o maior número de pontos possíveis e consiga chegar próximo ao Botafogo, né? Então, essa deve ser a escalação que Jorge Sampaoli deve mandar a campo logo mais contra o Atlético Paranaense. Matheus Cunha conseguiu voltar a tempo da seleção olímpica e deve ser o titular da partida. Muitos achavam que Agustin Rossi iria estrear nesse jogo, mas parece que Sampaoli irá dar a oportunidade mais uma vez para Matheus Cunha, ele que é o goleiro titular do Flamengo. Então o treinador já está pensando na final. E serão 3 zagueiros, segundo a escalação do Globoesporte.com, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. 3 zagueiros, né? O Flamengo irá jogar com 3 zagueiros de acordo com a escalação do site Globoesporte.com. A dupla de volantes, Alan e Gerson, né? Esses 2 volantes irão jogar essa partida de logo mais, né? No meio de campo tem Everton Ribeiro na criação, já que Arrascaeta está machucado, lesionado. E mais na frente tem Everton Ribeiro, mais na frente tem Everton, Cebolinha e Wesley, né? Então, deve ser essa a formação que o Wesley irá jogar, mais de ponta direita, né? E Cebolinha no lado esquerdo. E no ataque, Gabigol e Pedro. Se não for jogar com 2 zagueiros, Léo Pereira se tornaria um lateral esquerdo nesse jogo, né? Se o Flamengo for jogar na formação 4-4-2, né? O Wesley volta para a lateral direita e Léo Pereira joga de lateral esquerdo. Ninguém sabe como foi que Sampaoli treinou para mandar esse jogo contra o Atlético Paranaense. Se Léo Pereira vai ser zagueiro ou lateral, ninguém sabe, só iremos saber no decorrer do jogo quando virmos a posição de Léo Pereira. Então vamos torcer para que o Flamengo faça um bom jogo e consiga os 3 pontos, que é o mais importante. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a partida contra o Atlético Paranaense? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.